Pai do Senhor para todos aqueles que nos acompanham pelo canal Estudando a Bíblia. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson. Hoje vamos trazer uma reflexão sobre o capítulo 32 do livro de Êxodo, uma reflexão mais voltada à liderança. Nós vivemos um período escasso de grandes líderes e grandes homens de Deus, né? É um período de muita mornidão espiritual, um período de muito escândalo dentro da igreja. Infelizmente, a cada dia que se passa, nós vemos líderes não tão compromissados com a palavra de Deus. Infelizmente, o que vemos muitas vezes são líderes mercenários que buscam muito o dinheiro, não se importam com a igreja, não se importam com a palavra de Deus, não se importam com aquilo que acontece com os membros de suas igrejas, mas se importam apenas com seus dízimos, ofertas e em lucrar com o dinheiro das ovelhas, né? Então, infelizmente, vivemos em um período assim e, por outro lado, às vezes não existem líderes que têm essas intenções malévolas da qual eu citei, mas, por outro lado, existem líderes completamente sem capacitação para estar a cargo de uma igreja, às vezes uma falta de capacitação teológica, capacitação espiritual. Então vivemos um período difícil e nesse capítulo de Êxodo, obviamente, não tem todas as qualidades que nós precisamos para um líder cristão, digamos assim, mas eu enumerei pelo menos 7 pontos importantes dentro deste capítulo que eu queria compartilhar juntamente com os irmãos. O livro de Êxodo, aliás, todos nós sabemos que ele é inteiramente escrito por Moisés. O povo sai do Egito, lá no capítulo 14, e começa a caminhar pela terra de Canaã, e eles caminham, aliás, pelo deserto, antes de chegar na terra de Canaã. E eles caminham por cerca de 40 anos nesse deserto. E é justamente nesse deserto que Moisés escreve o livro do Êxodo. Então, chegado em um determinado momento, as Escrituras nos falam que Deus chamou Moisés para conversar com ele lá no Monte Sinai. Isso aqui é o primeiro ponto que eu queria enfatizar nesta mensagem de hoje. É justamente isso, a comunhão do líder. O líder, um líder espiritual, um líder da igreja, obrigatoriamente ele precisa ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Ele precisa ter uma aproximação de Deus. Infelizmente, o que nós vemos hoje são pessoas que não têm comunhão com Deus e não buscam essa comunhão. Moisés, ele era um grande líder. Ele tinha uma comunhão com Deus, ele orava, ele buscava, ele cumpria a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, a comunhão com Deus. O líder cristão, ele precisa ter uma amizade com Deus. Deus, ele não é apenas, ele não é um ser alienado das pessoas. Deus é um ser pessoal. Deus, ele não é um rei tirano que fica lá no seu trono só apenas dando ordens, não. Deus, ele preza um relacionamento com o seu povo, a sua criatura, que somos nós. Então, um líder, para ele ser um bom líder e conduzir o povo de Deus de forma correta, ele tem que ter uma comunhão com Deus. O segundo ponto interessante, que eu quero citar também hoje, é que quando Moisés ele sobe para o Monte Sinai, ele vai falar com Deus, ele deixa a cargo da congregação no deserto Arão e Hur. Moisés deixa para tomar conta ali na congregação Arão e Hur. E o que acontece? Arão e Hur acabaram que, esse é o segundo ponto que eu quero enfatizar, sobre a questão da capacidade de liderança. O que acontece? Quando Arão está na liderança,
do povo, ele é pressionado. Por quê? O povo estava no deserto, Moisés subiu ao monte para orar a Deus. Passa uma semana, nada de Moisés. Passa 2, nada. Passa 3, nada. Passam 30 dias e Moisés não aparece. Chega 35 dias e nada de Moisés. Quando chega no 40º dia, a população chega para Arão e diz assim: olha, esse Moisés aí que tirou a gente do Egito, ele não volta mais, cara. Já tem 40 dias, não tem condições de alguém ficar 40 dias no monte sem comer, sem beber água, não tem condições. Esse Moisés aí, mano, ele já morreu, já era, acabou. Vamos tomar uma providência, Arão. E o que Arão faz, gente? O que Arão faz? Arão, ele cede ao povo. E o que acontece? Arão manda que o povo tire as suas joias que possuem no corpo para criar um bezerro e adorar aquele bezerro como um Deus. E afirmando: olha, Israel, esse é o teu Deus que te tirou da terra do Egito, a ele seguir. Olha o que acontece quando nós não temos uma liderança capaz, teologicamente, moralmente, de guiar o seu povo. Uma liderança que ele é levado por ideias alheias, que não estão dentro da palavra de Deus. E é justamente isso que nós temos visto nos dias de hoje. Líderes que são levados por ideias antibíblicas, que acabam introduzindo dentro da igreja falsos costumes, falsos ídolos, fazendo o povo de Deus se perder do seu verdadeiro e real objetivo, que é somente seguir a Cristo. Nós vemos líderes na igreja que introduzem heresias, falsas doutrinas e falsas pregações, e te ensinam, por exemplo, a colocar fé em utensílios, colocar fé em relíquias, e te ensinam a tirar essa fé do verdadeiro Deus e colocá-la em objetos e em pessoas que são perecíveis. Nós temos visto líderes dessa maneira, infelizmente. Nós temos visto líderes criando seus próprios ídolos, fazendo o povo de Deus tornar-se idólatra. Porque existem pessoas que acham que a idolatria é somente você adorar outro Deus, e não é. A idolatria significa você colocar no seu coração, em primeiro lugar, qualquer coisa que não seja Deus. Então tem pessoas que obedecem tão cegamente a esses seus líderes espirituais que deixam de obedecer a palavra de Deus, e isso acaba se tornando idolatria. Olha só o que aconteceu com Arão. Cedeu aquilo que o povo queria. E assim, pessoal, nós não podemos ceder ao que as pessoas querem, porque muitas vezes o que as pessoas querem não está de acordo com a palavra de Deus. O que tem que sair da igreja não é a palavra de Deus, são as heresias, as falsas doutrinas. Às vezes alguém fala assim, às vezes os líderes falam assim: vamos permitir tal coisa na igreja para não perdermos os jovens, mesmo que tais coisas sejam antibíblicas. Vamos permitir tais coisas na igreja para não perder um número de irmãos. Muitas vezes essas coisas são antibíblicas. Não adianta, não tem como nós permitirmos coisas antibíblicas dentro da igreja com o intuito de não perder, porque nós não vamos perder em termos de número, mas em termos espiritual nós vamos sim perder a qualidade, porque já estão fora da igreja essas pessoas, da igreja espiritual de Cristo, né? Então o líder, ele tem que ter uma posição firme, moral, dentro da casa de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele fala nos evangelhos: ou é sim ou é não, e o que passa disso é de procedência maligna. Então o líder, ele tem que ter um pulso firme, ele tem que chegar e ele tem que dizer: a ordem da palavra de Deus é essa. Era o que Arão deveria dizer: olha, Moisés me deixou em encargo da congregação, ele disse que vai voltar, então vamos esperar. Nós não vamos fazer bezerros de ouro, nós não vamos construir ídolos, nós não vamos
deixar os nossos bons costumes, nós vamos permanecer firme, forte, servindo ao único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, porque Ele tem cuidado de nós e Ele que vai nos tirar desse deserto. Era essa a resposta que Arão deveria ter dado, e não simplesmente ter cedido ao povo, ter criado ídolos, feito o povo de Deus se desviar do caminho correto. Quando um mau líder age de uma forma mal sucedida, ele desvia o povo de Deus do caminho correto. Por isso que temos visto hoje em dia tantas igrejas, tantas heresias, tantos falsos líderes, tantas pessoas agindo de forma incorreta, porque deixam de dar ouvidos à palavra de Deus e dão ouvidos a espíritos enganadores. Então, meu querido, você que está ouvindo essa palavra nesse canal, quando qualquer pessoa te falar alguma doutrina ou algo, não acredite de imediato. Procura nas Escrituras. Aprenda com os crentes de Bereia. A Bíblia diz que Paulo estava pregando numa cidade chamada Bereia. E tudo que Paulo dizia, aqueles irmãos, eles conferiam nas Escrituras para saber se realmente estava daquela maneira. Então não seja levado por visão, por revelação, por profecia, porque fulano disse isso, porque apareceu um anjo não sei onde. Não, isso aí tudo é balela, não tem condições. A nossa regra fundamental e especial é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que se um anjo de Deus, um anjo, aparecer pregando outro evangelho, seja anátema, não ouça, não dê ouvidos, porque a única fonte de verdade está na palavra de Deus. Um terceiro ponto que eu queria falar sobre essa questão é a humilhação de Moisés, o reconhecimento que ele tem. Quando Moisés está orando, aliás, um monte, Deus fala assim para ele: Moisés, desce depressa, porque o povo que tu tirou da terra do Egito se corrompeu. Veja só essa narrativa, o povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Por que Deus não falou assim, o meu povo se corrompeu? Porque eles não eram mais povo de Deus, simples assim. Quando nós entramos num pecado deliberado, nós deixamos de ser filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. O apóstolo João ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o quê? Ele diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, Deus lhe deu o privilégio de ser chamado filho de Deus. Mas o mesmo João ele vai dizer lá nas suas cartas joaninas, no final, perto do Apocalipse, ele vai dizer o quê? Todo aquele que permanece no pecado, esse não pode ser filho de Deus. Então, é verdade, nós pecamos porque não estamos livres da presença do pecado, do poder do pecado, sim, mas não da presença do pecado. Pecamos. Agora, viver deliberadamente no pecado é uma coisa é pecar ocasionalmente, e outra coisa é viver deliberadamente naquele pecado. Então perceba, Deus fala assim, o povo que você tirou do Egito, porque esse povo não é meu povo. Até porque eles me deixaram de seguir, estão seguindo o bezerro. Então perceba a gravidade. Tem gente que acha que tem, mas não tem. Nós vivemos em meio a uma série de líderes que nós poderíamos chamar de mortos-vivos. Porque acham que estão vivos espiritualmente, mas na verdade estão mortos. Por quê? Porque não se apartaram da iniquidade. É por isso que o Senhor Jesus ele fala naquela palavra lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 22, se eu não me engano. Ele vai falar assim, que muitos dirão naquele dia, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz isso no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu cantei, eu fiz uma série de coisas no teu nome. Aí Jesus vai dizer assim para ele assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Olha só, irmãos, fez tanta coisa em nome de Jesus, mas foi reprovado. Por quê? Porque o que Deus se interessa
não é o que você faz ou deixou de fazer. Isso não é o interesse primordial de Deus nesse requisito. Mas sim em você ter uma vida de consagração a Ele. O que adianta eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês e de repente, não sei, mas digamos que centenas de pessoas sejam salvas por intermédio desse vídeo. Vamos dar um exemplo. E se quando eu terminar daqui, eu for cometer algum erro, vou me prostituir, vou cometer qualquer outra coisa, o que isso adianta para mim? Eu serei mais um que vou dizer lá, olha Deus, naquele dia eu fiz um vídeo e salvou centenas de pessoas. E Deus vai dizer para mim, eu não te conheço. Por quê? Porque você não se apartou da iniquidade. Tem gente que tem dificuldade em entender essas coisas. Mas como é que as pessoas fazem milagres e não são salvas? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Independentemente de quem prega, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Embora que esteja uma pessoa ali que não tem uma vida no altar de forma correta, mas se ela está pregando genuinamente a palavra de Deus, o poder não provém dela, o poder não provém de mim, o poder não provém de um pastor, o poder provém de Deus e da sua palavra. E o profeta Isaías ele vai dizer o quê? A minha palavra não volta para mim vazia, sem antes lhe cumprir o que me apraz. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Então, não adianta nada o líder ser dessa maneira, viver na iniquidade. Então Deus fala, o povo que você tirou do Egito, ele se corrompeu. E Moisés, ele vai lá ver essa questão. Quando Moisés chega, existe um alvoroço lá, né? Existe um alvoroço tremendo dentro do arraial. E Josué falou, gritos, cantos, danças, tudo isso. E Moisés fala, não é cântico dos vitoriosos nem dos perdedores, mas de quem dança é uma festa. E Deus, naquele exato momento, ele fica irado, né? Ele diz, Moisés, eu vou destruir esse povo, vou fazer de você uma nova nação. E o que me chama a atenção é isso, irmãos, é a humildade de Moisés. O líder ele tem que ser humilde. Humildade de Moisés. Moisés fala assim, Deus, faz isso não. Não faz isso não. Por quê? Lembra-te do teu concerto com Abraão, Isaac e Jacó. Lembra-te do teu concerto com eles, que o Senhor disse que ia dar a terra para a sua descendência, sua geração. Além do mais, Deus, lembra-te do teu poderoso nome. O que os egípcios vão dizer? Ah, Deus não tinha condições de colocar esse povo na terra prometida e os matou no deserto. Olha só a súplica de Moisés, irmãos. Que coisa interessante. Aqui nós temos vários pontos interessantes que poderiam ser abordados, mas eu quero abordar pelo menos dois. O primeiro ponto é a intimidade que Moisés tinha com Deus. Era algo tremendo. Por exemplo, olha só que você analisa bem. Moisés é como se ele estivesse dando um conselho a Deus. Tipo, Deus vai fazer algo, Moisés chega, pô, Deus, faz isso não. Faz isso não. Vamos fazer assim, assim, assim. Isso é muito interessante. Daí você percebe quanto Deus ele preza uma comunhão com o ser humano. Quer dizer que Deus necessitava do conselho de Moisés? Obviamente que não. Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Mas ele permite essas coisas porque ele demonstra para nós que ele tem um relacionamento com o ser humano e que ele quer ter uma amizade conosco. Ele quer ouvir nossa opinião, ele quer ouvir o que nós pensamos. Deus não é aquela pessoa que somente ela fala e não deixa os outros falarem. Não. Deus ele fala e permite que você fale também. Isso é muito importante. Eu quero deixar bem claro aqui que, se você quer dizer que Deus ele precisa do conselho do homem, obviamente que não. Como eu já disse, ele é soberano, ele faz o que ele quer, da maneira que quer, sem pedir conselho a ninguém. Eu só estou dizendo que, nessa parte com Moisés, que é interessante a comunhão que ele tinha com Deus. De forma que, entre aspas, é como se ele tivesse dado um conselho a Deus. Deus, faça isso não. Vamos fazer assim, assim. E Deus ouve a Moisés. A Bíblia diz que Deus falou, Deus se arrependeu do que iria fazer e não fez. Não fez. E outra questão importante de Moisés é que, olha só o que acontece.
como Moisés era um exemplo de humildade e não era soberbo. O que acontece? Deus fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de você uma nova nação. Olha só, que coisa interessante. Deus ia destruir o povo e agora a nação ia ser de Moisés. Era Moisés que ia ser o cabeça. Moisés ia ser o cara. E Deus, é como se Deus dissesse assim: Moisés, agora é com você. Você é o cara. Eu vou fazer a partir de você. E o que Moisés fala, irmãos? Não, Deus, não faça isso não. A promessa que tu fizeste foi a Abraão, Isaac e Jacó. Perdoa esse povo. Olha a humildade de Moisés. Se fosse alguns líderes que eu conheço nos dias de hoje, eles tinham dito: Deus, passa a faca em tudinho, mata tudinho aí, e a partir de hoje eu vou ser o cara, vai ser eu. Porque o que tem de líder hoje, irmãos, que não obedece seus superiores, obviamente não obedece às vezes nem a Deus, imagine seus superiores. O que tem de pessoas hoje, de obreiros, que não obedecem seus superiores, não estou falando obedecer em ordens, digamos assim, extras bíblicas ou antibíblicas, mas naquilo que é bom e agradável a Deus. Estou falando dos falsos obreiros, não dos verdadeiros. Quando você desobedece um pastor por uma causa bíblica, para mim está justificado. Mas quando você desobedece um pastor por uma causa antibíblica, às vezes porque você não quer ser liderado, aí você vai e abre a tua igreja cheia de heresia, cheia de coisas que não convém. Isso é complicado, né? Se fosse alguns que eu conheço hoje, ia dizer: Deus, passa a faca em tudinho, eu vou ser o cara, a igreja agora é minha, eu vou fazer o que eu bem entender. Mas Moisés, ele era o quê? Humilde. Deus, eu não. E tem uma coisa, ele ainda fala assim: se o Senhor matar o povo, tira o meu nome do livro da vida. Então, isso é interessante. Outra questão, o quinto ponto, se eu não me engano, né? O culto. Veja, quando Moisés chega lá, está uma zoadeira tremenda naquele culto. Né? Mas era um culto pagão. Existia uma desordem terrível. O líder espiritual, o líder da igreja, ele tem que prezar a ordem no culto. Nem toda zoada quer dizer que Deus está presente. Nem toda zoada. Tem pessoas que acham que um culto, porque tem muita zoada, muito glória a Deus, tem línguas estranhas, alguém acha que Deus está presente no culto. Não é assim. Não é dessa maneira que funciona. Deus vai estar presente no culto onde há pessoas que obedeçam a sua palavra. Você vê ali, tinha uma zoada terrível, dava para se ouvir de longe. Mas eles estavam erguendo o quê? Um ídolo. E Deus não estava lá. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tem muitas igrejas que zoam demais, mas Deus, ele passa distante daquela igreja. Tem outras que não zoam tanto, mas Deus está ali presente. Irmão, isso quer dizer o quê? Que não pode se falar em línguas no culto, não pode dar glória a Deus no culto? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o culto tem que ser com ordem e com decência. Eu recordo-me da história de Ofni e Finéias, filhos de Eli, que eram sacerdotes totalmente depravados, prostitutos, depravados. Mas eles foram para a guerra e estavam perdendo a guerra. De repente mandaram pegar a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus. Quando a arca chegou, eles jubilaram, eles gritaram, e os filisteus ficaram com medo. Nossa, agora nós vamos perder, porque aquele Deus que tirou eles do Egito está aqui agora. Mas era só fachada, era só grito, só grito, só grito. Só coisa em vão, porque Deus não estava ali. Por quê? Porque a vida deles não condizia com a palavra de Deus. Às vezes nós vemos pregadores, pastores pregando com aquela zoada toda e dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus tem isso, Deus tem aquilo. Não, querido. Não, Deus não tem compromisso com o ser humano em nada. Muito menos em abençoar rebelde. Entendeu? Simples assim. Se Deus me abençoar, a mim e a você, é por bondade dele. Eu não mereço bênção de Deus, você não merece a bênção de Deus.
Se Ele nos abençoar é porque Ele é bom, misericordioso e maravilhoso. Entende? Então, para Deus, é o que está escrito lá, Samuel dizendo a Saul, Deus não se importa com sacrifício. O que Deus quer é obediência. Davi disse no Salmo 51, Senhor, tu não se importas com sacrifício, porque senão eu te daria. Mas um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás. O maior sacrifício para Deus é um coração obediente à sua palavra, contrito e quebrantado diante de Deus. Independentemente se ele dá glória a Deus alto ou baixo, se ele fala em línguas ou não fala em línguas, independentemente disso, se ele é um crente com um coração quebrantado, contrito, obediente, que ande segundo as Escrituras, esse sim, Deus se agrada, independentemente de igreja, denominação, seja o que for, Deus se agrada desses crentes. É aquilo que Jesus disse à mulher samaritana. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. O que nós mais vemos é pessoas dentro da igreja achando-se os espirituais, quando na verdade não são. E às vezes menosprezam aqueles que não são como eles. Mas Deus está em busca de um verdadeiro adorador. Penúltimo ponto, já está em 26 minutos, né, eu vi, é que o penúltimo ponto é um líder, ele se preocupa com as suas ovelhas. Moisés, ele fala para Deus, como eu já citei, né? Deus, mata o povo não. Se eu for para matar esse povo, eu vou pedir para o Senhor me tirar do livro da vida. A preocupação que Moisés tinha com aquele povo. Ele era o pastor do povo. Ele era o pastor do povo. Ele não era o sanguessuga do povo, como nós vemos hoje no meio da igreja. Homens que não estão nem aí para as necessidades da igreja, do povo. Homens que só querem lucrar com aquilo que os seus fiéis dão para eles. Infelizmente é assim. Mas Moisés não, ele se preocupava com aquele povo. Se fosse nos dias de hoje, eu também acredito que os pastores, né, a maioria dos líderes, também não ia querer que Deus matasse o povo. Mas não pelos motivos de Moisés. Eles iam dizer, Deus mata o povo não, porque se o povo morrer eu não vou ter dízimo nem oferta para mim, né? Então não mata o povo não. Mas Moisés não era assim, né? Moisés é porque ele amava genuinamente o povo, sem dinheiro, com dinheiro, até porque ele nem recebia dinheiro ali. Só estava ali para guiar o povo porque ele amava o povo, ele amava Deus, ele queria, sabe o quê? Que o povo fosse salvo. Ele queria que o povo conhecesse a Deus, ele queria que o povo fosse próximo de Deus, ele queria o bem daquela nação, daquele povo. Ele alimentava aquele povo, ele era o profeta do povo, ele era o pastor do povo, ele era o juiz do povo, ele era o intercessor daquele povo, ele orava a noite toda por aquelas pessoas. Veja o exemplo de liderança que nós temos em Moisés, o quanto ele amava aquelas pessoas que estavam ali no deserto. Agora olha quantas vezes aquelas pessoas quiseram apedrejar e matar Moisés. E mesmo assim, ele amava aquelas pessoas. Então nós precisamos de líderes que parem de amar o nosso dinheiro, parem de amar as nossas posições e nos ame como ovelhas de Cristo Jesus. De forma igual, de forma coerente. Eu não quero que um líder goste de mim por causa do meu dízimo, porque por causa da minha profissão, onde eu trabalho, onde eu deixei de trabalhar, não. O líder tem que gostar do povo de Deus de uma maneira igual. Do pobre quanto do rico, do negro como do branco, de todos. E Moisés, ele era dessa maneira. Em último ponto, porque já estou no limite aqui, o último ponto é que Deus, ele julga a sua casa. Ele julga os impenitentes, os pecadores. Eles não ficam impunes. E o verdadeiro líder é necessário que eles tenha que
ter o discernimento de espírito para separar os vios dos bons. O que acontece quando Moisés chega lá? Ele faz o quê? Todos aqueles que são do Senhor, vêm para cá. Os demais morram à espada. E os infiéis, eles são mortos ali. Olha o zelo que Moisés tinha para com a congregação, para que aquela heresia não se repetisse e não viesse à tona. Mas você quer que a gente mate os infiéis? Não, nunca, jamais. Não é para matar ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Mais um exemplo aqui que nós tiramos é que nós temos que cortar o mal pela raiz. Em que sentido? Disciplinar o herege. Disciplina o herege. Não dá oportunidade. Não deixa aquilo se disseminar na igreja. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que o pecado ele é como se ele fosse uma massa com fermento. E menos de nada ela cresce e contamina as demais pessoas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O próprio Paulo teve diversos problemas com hereges. João também. Nós temos que tomar cuidado com os hereges. Né? Disciplinar, admoestar. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, ao homem herege admoeste uma e duas vezes depois, olha, se não quer ouvir, deixa para lá, disciplina ele e deixa para lá, ele não quer nada com a verdade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o que eu vejo nos dias de hoje, num contexto geral, é uma heresia, a heresia entrando no meio da igreja. E as pessoas se deixando levar. É tudo pensamento esdrúxulo, tanta forma de culto herética. Poxa, a gente liga a televisão, tá lá o cara passando paletó em outras pessoas. Tá lá o camarada soprando para os outros caírem. É um derruba de pessoas. É rosa ungida, é água benta. Cruz ungida, areia que os caras pegam na frente de casa, diz que é lá de Israel, é água que o povo pega do rio Tietê poluída, diz que é água do rio Jordão e o povo toma. Gente, espera aí, vamos ser sensíveis à palavra de Deus. O escritor dos Hebreus ele diz assim, nosso tempo de menino ele já passou, nós não podemos mais estar tomando leite, nós temos que comer alimento sólido. E ouvir o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer. Irmão, antes eu estou doente, o pastor mandou tomar um copo d'água, não esquece isso, meu irmão. Olha o que a palavra diz, o que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5. Você está doente? Estou doente. Chama os presbíteros. Ele ora por você, ele unge você com óleo, ele ora por você. E se Deus quiser te curar, ele te cura. Eu tenho um presbítero perto de casa, então você mesmo, o sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa mais de intercessor humano para chegar-se a Deus. Tem um intercessor é Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que tudo que pedides em meu nome, meu Pai vou-lo dará. Então, se você está doente, peça diretamente a Deus para Deus te curar. Se Ele quiser, Ele vai te curar. Não precisa de rosa ungida, não precisa de copo d'água, não precisa de paletó, não precisa de nada desses utensílios que esses hereges andam pregando por aí. Você dobra o teu joelho, ora, pede a Deus cura, se Ele quiser, Ele pode te dar essa cura. Isso aí não é só na parte doença, em qualquer parte da sua vida. Parte financeira, parte conjugal, o que você quiser, você não precisa de congresso para